Olá, sejam bem-vindos à 20ª Semana Universitária da Universidade de Brasília, 20 anos de conexões. Eu sou o professor Marcos Costa, do Instituto de Letras, e estarei falando com vocês sobre um tema muito interessante, produtividade acadêmica em tempos de pandemia. É comum, nesse tempo de pandemia, sentirmos um pouco ansiosos demais, ou pouco produtivos, ou, de outro lado, sobrecarregados. Desse modo, o intuito dessa conferência é observar como, por que esse sentimento vem até nós, analisando de um outro ponto de vista. Em vez de observar como um problema meu ou seu, observemos como um problema nosso, em que todos nós podemos dar um pouco mais de atenção a essa questão. Desse ponto de vista, qual vai ser o meu olhar para ele? Eu vou, como um linguista, estudioso da linguagem, observar primeiramente o campo semântico que está em volta do termo produtividade. Depois, eu vou questionar o que é ser produtivo em um tempo como o nosso, um tempo de comunicação célere, de excesso de informação e de muitas demandas, além de o convívio estar cada vez mais restrito devido ao isolamento social. Nesse ponto de vista, você e eu vamos ter um diálogo franco sobre quais são as nossas oportunidades e desafios nesse momento. Então, vamos lá, vamos juntos explorar esse tema. Algumas questões contemporâneas que estão muito em voga é fazer mais em menos tempo. Daí eu questiono, como fazer mais? Por quê? Para quê? E para quem serve fazer mais em menos tempo? Essa lógica do excesso nos vai levar até onde? Qual é o lugar? Qual é o ponto de chegada e de saída? Essas demandas que estamos recebendo vai nos trazer o quê? Qual tipo de acessório podemos utilizar para, quando essa demanda chegar, nós utilizarmos? Ou seja, acessório no sentido de estar ao lado. É esse sentido semântico que eu trago para vocês. O acessório pode estar ao nosso lado como uma ferramenta, como uma estratégia mental ou também como um modo operante de se realizar sempre que uma demanda aparecer. Desse ponto de vista, você e eu podemos discutir nesse momento por que eu tenho que produzir mais em menos tempo. Será que esse é o tempo? Será que esse é o momento de produzirmos mais? Ou será que esse é o momento de parada para refletirmos o que devemos fazer e por que devemos fazer? Então, vamos discutir um pouco mais sobre essas questões que estão em voga. O objetivo dessa comunicação é estudarmos o que é ser produtivo em um tempo contemporâneo como o nosso e um tempo de pandemia em que nós vivenciamos nesse momento. Além disso, questionar como ser produtivo, a que finalidade isso vai levar. E o terceiro é por que ser produtivo? Qual a finalidade de sermos produtivos? Como estudioso da linguagem, eu fui buscar o que a palavra produtividade estava associada. Então, fui até um dicionário e fui observar os vários sentidos que a palavra produtividade traz. O primeiro dele é a característica ou condição daquilo que é produtivo. É a capacidade de produzir, é o volume produzido, é a relação entre a quantidade e o valor produzido ou a quantidade e o valor dos insumos aplicados à produção. É o que dá o sentido de rendimento. Rendeu quanto? Né? Estamos muito acostumados a ir ao mercado e falar, isso daqui rende tantos litros. Né? É um valor concentrado. Então, isso também tem a ver com a produtividade. A frequência com que determinados padrões são utilizados. Ou seja, quantas vezes eu vou a tal lugar, quantas vezes eu faço tal exercício, isso vai trazer tal produtividade. E a quantidade de produto por unidade de capital investido, ou seja, com R$ 1 ou R$ 2 eu posso comprar tantos produtos, ou investindo tal valor, a longo prazo eu terei tal outro valor, com aplicado essa taxa de juros. Percebe-se que em vários momentos do nosso dia a dia, não só na academia, o conceito de produtividade está presente, desde a ida ao supermercado até a nossa consulta ao nosso gerente bancário. Tudo isso nos leva a crer que a produtividade é um conceito que está em voga, mas que ela não só permeia o seio acadêmico, como está envolto em várias outras áreas do nosso dia a dia. Quando eu fui observar, então, a etimologia de produtividade, percebi que ela estava ligada com a raiz, a base de produto. E aí, fui procurar, então, o que significa produto.
Ela é um termo que veio do latim, né, para a nossa língua, neolatina, o português, e ela significa levado adiante, alongado, desenvolvido. Então, um produto é sempre aquilo que eu levo adiante, é aquilo que eu consigo desenvolver. Uma vez que eu produzo um sapato só para mim, ele não é um produto. Mas quando eu levo esse produto para outra pessoa e vendo esse produto, ele começa então a se tornar um produto de fato, ou seja, ele não é mais um objeto, ele virou um produto. A partir do momento, então, que eu vejo o produto mais o padrão, ou seja, quantas vezes eu consigo produzir esse produto, em quanto tempo eu faço esse produto, quantas vezes esse produto aparece ou some das prateleiras, eu consigo observar um padrão. E esse padrão está associado, então, ao produto. Então, padrão mais produto deu, então, a palavra produtividade. Aí, aplicando essa palavra ao nosso dia a dia, nós temos que observar que, quando nós queremos ser produtivos, nós temos que entender que isso vai gerar um produto. E se nós não sabemos em que queremos ser produtivo, é como nós estivéssemos correndo em um labirinto sem fim. Desse ponto de vista, você pode observar que produtividade acadêmica tem a ver com produção acadêmica. Quantos produtos acadêmicos eu desenvolvo? Ou quantas ações acadêmicas eu consigo inserir no meu dia a dia sem estar estafado ou sem estar de maneira chateado comigo mesmo, porque eu não consegui produzir tanto. Dessa maneira, você consegue entender, então, que produto e padrão tem a ver com produtividade. Observar esse ponto de vista, observar o significado por trás da palavra produtividade, vamos investigar agora quais as implicações desse conceito dentro do seio da nossa vida, e em especial a academia. Uma palavra que surgiu nos últimos anos é a palavra pivotar. A palavra pivotar, ela significa uma mudança substancial em um ou mais componentes do modelo de negócios. Então, quando você está fazendo um negócio, né, principalmente uma startup, que essas novas formas de empresas, né, com um público muito reduzido, um nicho de mercado, né, gerida provavelmente por uma equipe que é multidisciplinar, observa-se muito esse termo pivotar. Então, pivotar tem essa noção de mudança estratégica, que se dá quando nós estamos desenvolvendo um plano de negócios ou um plano dentro de uma empresa e percebemos que é o momento de mudar todo o esquema. Qual o esquema? O esquema relacionado à organização, tanto das ações dentro da empresa, quanto aquelas que se relacionam externamente à empresa. Por isso, quando nós queremos mudar a nossa produtividade para aumentar ou diminuir o ritmo, nós temos que pivotar. Então, vou trazer esse conceito da startup para o nosso dia a dia. Então, vamos pivotar alguns movimentos que nós fazemos de maneira rotineira e que podem estar a curto e médio e longo prazo desgastando a nossa produção e, com isso, interferindo em nós fazermos menos atividades ou fazer atividades em excesso. Para que isso aconteça de forma adequada, esse exame, eu vou fazer várias perguntas. E essas perguntas não têm o intuito de questionar a sua vida pessoal, mas sim de entender como que eu interajo em várias áreas da minha vida e isso interfere na minha comunicação, produção e interação com os agentes da academia, ou seja, com o meu professor, com a minha professora, com o meu rendimento dentro da disciplina, se eu estou conseguindo alcançar o que o meu professor solicita, se eu estou conseguindo acessar a plataforma todos os dias, se eu estou tendo atenção ao cronograma de trabalho na minha empresa e vários outros quesitos que se interrelacionam com a vida na academia. Outra ideia que eu gosto muito é a ideia de marinar. Realmente, quando nós estamos no nosso dia a dia, com muitas demandas, muitos e-mails chegando, mensagens no WhatsApp ou muitas notícias, nós às vezes nos sentimos perturbados, né? Essa imagem aqui na tela das sinapses do nosso cérebro funcionando, né? É muito interessante que ela forma uma rede. E aí nós não temos tempo de enxergar todos os pontos de conexão nessa rede. Por isso, eu aconselho a gente parar para refletir.
Essa parada que eu tenho dito em vários momentos até aqui, ela diz não de você ficar parado, mas de você refletir em um momento sobre como você vai agir. Por isso eu acho importante você considerar sempre a ação em vez da reação, ou seja, agir em vez de reagir. Não estou agindo porque tenho muitas demandas, mas estou escolhendo de forma estratégica essa demanda, e depois aquela, e depois esta, para poder, a um curto e médio prazo, atender todas as demandas. É esse pensamento estratégico que nós vamos começar a construir a partir dos questionamentos que eu vou começar a fazer com você. Outra estratégia que eu percebo que nosso cérebro às vezes faz conosco, ou às vezes os nossos hábitos, né? Às vezes não tão bons, é o jardim do vizinho é sempre mais verde. Porque fulano de tal faz mais coisas do que eu durante o dia. Porque tal pessoa é muito produtiva, eu não sou tão assim. Ou, nossa, aquela pessoa faz mais do que deveria fazer, ela não relaxa nunca. E isso, para mim, eu chamo de a síndrome do carro novo. Qual que é a síndrome do carro novo? É aquele sentimento que você tem, ótimo, quando você adquire um produto novo. Seja um livro, seja um carro. Mas no caso do carro, é muito expressivo. Porque ao momento que você compra o carro, é o momento que você está muito feliz. Que adquiriu uma coisa que às vezes demorou muito tempo, ou te deu muito esforço para adquirir. Mas no momento seguinte, quando você comprou esse carro, ou seja, no dia seguinte, você percebe que outra pessoa comprou um carro melhor, num preço melhor, ou em condições melhores que as suas. E você percebeu que aquele carro começou a se desvalorizar a partir do emplacamento. Ou seja, ele nem saiu às vezes para a rua e ele já perdeu preços de mercado. Aí você sente aquela angústia: será que eu fiz a coisa certa? Nesse ponto de vista, essa mesma angústia, essa mesma ansiedade pode aparecer no seu dia a dia quando você percebe que você fez coisas demais ou você fez coisas de menos do que deveria ter feito. E esse sentimento nós temos que dosar. Por isso, estou mostrando para você agora uma estratégia como você pode compreender a si mesmo, compreender sua rotina e, desse modo, dosar para não sentir esse sentimento de culpa, de vergonha, frustração, que pode advir de quando você não tem consciência daquilo que você está fazendo ao longo do seu dia. Então, vamos aprender mais sobre isso e nos livrar de uma vez dessa síndrome do carro novo? Vem comigo! Nós vamos fazer agora um teste de produtividade. Embora tenha essa palavra teste, não dê um teste nenhum. Mas eu espero que você tenha papel e caneta à mão para você poder anotar esses questionamentos que eu vou fazer para você. As respostas nunca são uma só. Cada um vai ter a sua resposta. Você vai reagir de uma maneira, o outro vai reagir de outra. Mas é importante que você faça a pergunta. Às vezes, a resposta não é tão importante quanto a pergunta, porque a resposta, ela mostra um estado que pode mudar amanhã, depois de amanhã, em algum tempo da história. Agora, a pergunta, ela nos move, ela nos tira da zona de conforto. Por isso, é muito importante que você agora pare e reflita sobre essas perguntas. Vão ser um rol de perguntas que separei para que você possa, durante esse dia, se questionar: por que eu respondi daquela maneira? Então, veja esse vídeo de forma pausada. Você pode parar o vídeo, anotar a sua resposta e depois prosseguir. Para que assim, ao final desse vídeo, você possa entender todas as respostas, certo? Nenhuma pergunta foi colocada à toa, tudo foi colocado nessas próximas telas para que você possa se questionar o que você está fazendo para ser produtivo ou o que você não está fazendo para ser produtivo. Lembrando que isso nunca é uma rédea, não tem regra, não tem fórmula mágica que faça você mudar. Quem pode mudar? Você mesmo. Então eu chamei esse teste de descobrindo a você mesmo por suas atitudes cotidianas. É como se nós pegássemos uma lupa e víssemos nossas atitudes e percebêssemos o que nós podemos mudar e aquilo que nós estamos fazendo bem e que devemos continuar fazendo. Ok? Vamos lá? A primeira coisa que eu questiono é: qual é a sua rotina? Aí você pode me falar: nossa, eu não tenho uma rotina pré-estabelecida. Eu acordo agora no momento de pandemia e faço algumas atividades, mas eu não tenho uma rotina muito estabelecida.
Ou você pode dizer, nossa, eu trabalho de tal e tal hora, eu tenho um horário fixo, eu posso sair de casa porque eu estou nas funções essenciais, ou eu não saio mais de casa porque eu sou parte de um grupo de risco. Então, você agora vai questionar isso? Não. O que você vai questionar agora? Não é aquilo que você já tem como resposta, mas você vai tentar responder de maneira clara e objetiva para você mesmo essa questão. O que eu costumo fazer em boa parte do meu dia? Quando eu digo boa parte, eu digo 1 hora, 2 horas, eu digo corrida inteira, né? Ou eu digo várias vezes ao dia. Eu assisto muita TV, eu jogo muito videogame, ou jogos dentro do computador, ou no celular. Eu acesso a internet muitas vezes ao dia. Eu leio muito, eu leio pouco, ou eu fico trabalhando até tarde. Eu ligo o computador e só saio para comer e fazer as necessidades fisiológicas. Nesse momento, você tem que questionar por que você faz isso? Não. Nesse momento, você só vai descrever. Então, eu quero que você seja sincero, sincera. Escreva o que você faz mais no seu dia a dia. Exatamente assim. Eu leio muito, eu acesso muito a internet, eu vejo muito WhatsApp. É esse momento que você vai ter para descrever suas principais ações, certo? Então, faça isso nesse momento. Se você quiser, pause esse vídeo e é importante que você tenha essa consciência, certo? Uma vez que você fez isso, parou o vídeo e continuamos agora, você pode me questionar. Professor Marcos, por que é importante ter uma rotina? A rotina, ela é como se fosse um trilho de trem. Isso mesmo. Quando você faz uma vez, você faz o primeiro trilho. Quando você faz a segunda vez, você faz o segundo trilho. E quando você vai repetindo, você vai fazendo os trilhos do meio, ou seja, conexões. Então, se você faz isso sempre, várias vezes ao dia, isso quer dizer que você vai fazer todas as vezes, em todos os dias. É como se fosse uma mania. É exatamente quando você, por exemplo, faz um trajeto de carro e você faz sempre aquele mesmo trajeto. Vai chegar um momento que você vai fazer aquele trajeto que nem vai perceber as árvores, nada que está acontecendo naquele trajeto. Por quê? Porque ele já está fixo na sua cabeça. E se alguma coisa sair fora daquele trajeto, você vai achar estranho. Nossa, essa placa não estava aqui, mas deveria estar outra coisa, ou aquela árvore. Mas aquilo só vai acontecer se for algo extraordinário. Por isso a rotina é muito importante. Estabelecer prazos, metas, é tão importante quanto estabelecer horários. Um horário para almoçar, um horário para comer, um horário para estudar. Isso não tem que ser sacro ou sagrado. Isso é exatamente um momento para que você tire do seu dia a dia para executar tal atividade. Então, se você tem 4 disciplinas, estabeleça 4 horários diferentes para você acessar o sistema, para você observar o que o professor postou, para comentar nos fóruns. Esse momento é muito importante. Ele não pode ser excluído, certo? Então, rotina é essencial para uma maior produtividade. O inesperado. Coisas inesperadas acontecem no nosso dia. É normal que isso aconteça. Mas as pessoas reagem de formas diferentes ao inesperado. Por isso, questiona você agora. Como eu reajo quando problemas inesperados acontecem no meu dia a dia? Fico irritado? Me atrapalho toda? Desconto nas pessoas mais próximas? Ou eu reorganizo minhas atividades, me desculpo com as pessoas que puderam ser afetadas com o meu atraso, nas demandas decorrentes da reorganização da minha agenda? O que eu faço nesse momento de uma casca de banana na minha vida? Né? Ou quando eu derrubo café nos relatórios que eu tinha que entregar. O que eu faço nesse momento? Pense. Pensou? Então vamos discutir um pouco sobre o inesperado. A maneira quando eu ajo nas maneiras inesperadas, ela é muito importante. Você não pode se cobrar ao ponto de que exija que tudo saia conforme você imaginou. O que você imaginou é uma ilusão. Pode acontecer ou não. Mas aquilo que acontece é fruto das suas forças, ou seja, do que você está aplicando para aquilo acontecer, e é fruto também das consequências de outras pessoas. Nós vivemos em sociedade. Às vezes a internet pode cair, às vezes a luz pode acabar,
Às vezes, você pode derrubar o computador. Essas coisas acontecem. Você não pode se sentir totalmente culpado por tudo que acontece, né? Então, o que você tem que fazer nesse momento para ser mais produtivo? Primeiro, observe sua agenda. Se eu não fizer isso, o que pode acontecer? Quem que eu tenho que avisar? Quais são as demandas que vão aumentar nos outros dias? Isso vai implicar só no dia de hoje ou na semana que vem? Essa relação de previsibilidade tem que estar presente no seu dia a dia, né? Principalmente agora, em que há muitas demandas e um excesso de informação. Separar, organizar, são ações que são muito importantes no seu dia a dia. Então, o inesperado pode acontecer, mas nós temos que ser precavidos para que quando ele acontecer, nós tenhamos o quê? Um plano B. Esse plano B é o quê? Ter uma agenda com horários em que você pode reorganizar, falar, olha, eu vou fazer isso em tal dia, e se caso alguma coisa acontecer, eu vou alterar para outro dia. Sempre deixar um espaço de tolerância. Nunca coloque prazos muito apertados. Sempre coloque um dia a mais, para que se algo acontecer, você possa se reorganizar. Ok? O atraso. Não deu certo, professor. Eu tentei, mas eu acabei me atrasando. O que eu faço? Então, a pergunta é: escreva agora, não espere a minha resposta. Escreva no papel o que você faz, quais são as opções que você tem quando você tem um atraso em alguma demanda. Quem depende de minhas responsabilidades? Pessoas foram afetadas porque eu atrasei? Com quem eu posso contar? Às vezes as pessoas não pedem ajuda. Então é importante ter pessoas que você pode contar nesse momento que você atrasou alguma atividade e precisa redistribuir as tarefas, seja dentro de casa, seja em um grupo de trabalho, você precisa de ajuda. Então, anote aí agora. Agora que você anotou, eu posso discutir um pouco mais sobre o atraso. O atraso é algo que já aconteceu, é um fato, né? Não é mais o excesso que você previa, ele já aconteceu. Você já está atrasado, você já está atrasada em alguma demanda. O que você tem que fazer agora? Primeiro, reconhecer que você atrasou, né? Peça desculpa, peça perdão, eu me atrasei. Depois, você tem que reorganizar. Como? Vendo, essa atividade eu não pude fazer em tal tempo. Será que outra pessoa pode fazer? Será que outra pessoa que dependia que eu fizesse ficou zangada comigo? Será que agora eu tenho que fazer outra atividade extra para compensar aquela que eu não fiz? E sempre dizer a verdade. Ou seja, eu não consegui fazer em tal data, isso não quer dizer que eu não vou conseguir fazer em outra data. Isso quer dizer que eu tive um ponto de dificuldade e esse ponto de dificuldade não me define. Aí a sua produtividade não fica afetada. Tem muitas pessoas que, porque erraram uma vez, pensam que vão errar sempre. Isso é uma inverdade. Você pode fazer diversas coisas em diversos tempos, desde que você organize os tempos e uma coisa não bata com a outra. Para isso, a agenda é essencial. Para isso, a organização é essencial. Para isso, a seleção é essencial. E não se preocupe, nós vamos falar mais como organizar e selecionar. Muitas pessoas estão dizendo agora que estão trabalhando demais. Elas estão trabalhando como hora extra. Aí a pergunta que eu faço sempre: sua casa virou o seu local de trabalho? O que eu faço quando isso aconteceu? Posso fazer hora extra? Quando a hora extra é necessária? Coloque aí as respostas dessas perguntas no seu caderninho. Nesse momento, a sua casa virou o seu lugar de trabalho? Não necessariamente, mas se virou, você tem que ter um espaço específico em que você se sente seguro, segura, em que você possa trabalhar com tranquilidade. Imprevistos podem acontecer nesse local de trabalho. Às vezes é a sala que fica tomada, às vezes é o escritório, às vezes é parte do quarto. Mas esse lugar de trabalho tem que ser fixo para que seu cérebro possa se acostumar com esse local e para que você possa se desvencilhar. Lugares que eu não considero adequados para esse lugar de trabalho são lugares em que tem associação com sono, descanso, como o quarto. Se o quarto tem que ser a última opção, porque o lugar de dormir é um lugar que repousa o descanso. Então, isso você vai ser menos produtivo nesse lugar.
Outro lugar também que eu não recomendo muito é perto da TV, que você sempre vai ter o chamariz da TV, certo? Fazer hora extra, quando eu posso? Você pode fazer hora extra, desde que isso não interfira na sua rotina familiar. As pessoas dependem de você naquele lugar. Então, se isso interferir muito na sua rotina familiar, você tem que conversar com seus familiares, né? Outra coisa, a hora extra é necessária? Sim, ela é necessária em alguns momentos de pico, né? Quando você tem muito excesso de trabalho, mas ela não tem que virar rotina. Senão, ela não é mais hora extra. A hora extra acontece além daquilo que foi estabelecido. E ela não deve acontecer sempre. Ela deve ser exceção e não rotina. Defina metas por escrito. É muito importante definir metas. Mas às vezes a gente deixa para nossa cabeça. Nossa, eu vou lembrar de tal coisa. Ou faz fitinha no dedo. Nada disso. Escreva. Escrever é muito importante. Então vamos lá. Quando eu quero alguma coisa, o que eu faço? Eu escrevo, eu coloco uma fitinha no dedo, o que eu faço? Eu defino objetivos por escrito, ou eu só coloco, tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou eu estabeleço prazos em minha agenda, isso eu vou demorar 3 dias, isso eu vou demorar 2 dias, isso eu vou demorar 1 dia, isso eu vou demorar 2 horas. Eu faço isso. Se você faz, escreva como você faz. Se você não faz, questione-se por que você não faz. Agora que você já escreveu, é o momento de nós discutirmos por que é importante fazer metas por escrito. Quando você escreve, você está fazendo uma conexão mental com aquilo. Então é importante descrever com verbos simples e geralmente no infinitivo. Então, resenhar o texto tal, né? E colocar um horário embaixo, né? 2 horas, 1 hora. E seja sempre sincero consigo mesma. Não queira fazer em 3 horas o que você vai levar 8 horas. A sinceridade consigo mesmo é muito importante. Se você conseguir fazer aquilo naquele tempo que você prometeu fazer, você vai sentir recompensa pessoal. Agora, se você colocar uma meta e não cumprir, você vai se sentir frustrado. Por isso é muito importante você estabelecer metas que sejam claras e objetivas com as suas condições. Você monitora os seus resultados? O que é monitorar? É saber o que você fez semana passada. Aí alguns alunos, algumas alunas falam para mim, professor Marcos, eu nem sei o que eu comi ontem. Eu vou saber o que eu fiz semana passada? Vai, se você tiver uma coisa chamada agenda. Isso mesmo. Você pode ter uma agenda. O monitoramento das suas atividades é muito importante, principalmente no ensino não presencial, em que é exigido maior autonomia, mas junto com maior autonomia tem também maiores responsabilidades. Desse ponto de vista, você aluno, você aluna, você tem que anotar tudo o que você tem que fazer. E você vai falar, a semana passada eu não fiz tal coisa, essa semana eu tenho que fazer essa coisa que eu não fiz, mais as outras coisas que eu tenho que fazer essa semana. E por que você tem que comparar os resultados? Porque quando você compara os resultados, você tem uma noção do que você fez e daquilo que você não fez. Então, escreva aí, monitoro os meus resultados obtidos? Sim ou não? 2. Eu comparo os meus resultados com os que eu almejava alcançar? Sim ou não? Agora que você anotou, nós podemos explicar um pouco mais porque o monitoramento é importante. Pense o seguinte, se você não fez as coisas que você deveria fazer, elas deixam de ser necessárias? Não. Muitas das vezes, as coisas não deixam de ser necessárias. Elas entram em outra categoria, que eu chamo de urgentes. Quando você deixa de fazer uma atividade que era necessária, ela se torna urgente. Nesse ponto de vista, se você deixou de fazer uma atividade, ela vai se tornar prioridade na semana que vem. Por isso é muito importante você fazer o monitoramento. Além disso, isso evita que você conflua com várias atividades ao mesmo tempo. Antes de assumir um compromisso, você vai ver, olha, eu tenho que fazer tal coisa essa semana, então eu não vou poder essa semana. Mas, na próxima semana, eu tenho menos coisas para fazer. Por que você vai ter menos coisas para fazer? Porque você vai ter feito essa semana. Aí você vai ter o quê? Uma curva ascendente e não descendente. Do que? De produtividade. A sua produtividade vai aumentar, porque enquanto o tempo passa, as coisas a fazer vão diminuir e as coisas feitas vão aumentar, certo? Daí o sentido de produtividade fazer sentido na sua vida. Melhores momentos. Você já pensou quais são os melhores momentos para a sua produtividade? Ou seja, quando eu consigo ter meus melhores resultados? Quando eu me sinto mais produtivo? Quando é que estou sob pressão? Ou é quando eu tenho um prazo mais longo?
Então escreva aí. Quando você se sente mais confortável para fazer uma atividade? Quando você é pressionado ou quando você tem um prazo mais longo? Agora que você já pensou, vamos juntos analisar os melhores momentos. Por que é importante eu saber quais são os meus melhores momentos? Porque nesse momento eu vou colocar a atividade mais difícil. Nesse momento eu sei como eu vou agir. Se eu vou agir de forma mais ágil, ou seja, mais rápida, para atender aquela demanda, ou se eu vou esperar um pouco mais. Então, sabendo desse modo operante seu, você vai conseguir fazer uma estratégia. Você tem que conhecer a si mesmo. Sócrates já disse, né? E agora nós temos que completar, dominar a si mesmo. E como que nós nos dominamos? Quando nós sabemos nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Outra dica é como você percebe a velocidade do tempo. Como assim perceber a velocidade do tempo? É quando eu percebo se o tempo está passando mais rápido ou mais lento. Como essa sensação aparece? Geralmente ela aparece em dois momentos. Uma, quando eu percebo que as coisas demoram muito para acontecer. Aí eu tenho pressa. Ou outra, quando eu percebo que as coisas que eu consigo fazer estão acontecendo exatamente no prazo que eu estabeleci que elas aconteceriam. Então, quando as coisas acontecem no prazo que eu estabeleci, o tempo está adequado. Quando as coisas acontecem muito fora do prazo, ou seja, eu não estou dando conta, o tempo está passando muito rápido, eu não estou percebendo, quer dizer que o tempo está passando muito rápido. E quando eu estou demorando muito, ai, o professor não está postando, ou ai, eu estou, já consegui fazer tudo, agora está dando até tédio. Então perceba, quais são as suas sensações com as ações que estão na sua agenda? Você está atendendo, vocês não estão atendendo, e qual a sensação de tempo que você sente? Agora que você percebeu isso, vamos discutir um pouco sobre a velocidade do tempo. O tempo é o mesmo, seja para você, seja para o seu colega, seja para os seus pais. Mas o que acontece? Quando nós somos muito jovens, nós pensamos que o tempo passa muito devagar. E conforme a gente vai envelhecendo, nós pensamos que o tempo passa muito rápido. Mas, na verdade, o tempo continua passando na mesma velocidade. É a nossa percepção sobre o tempo que muda. Por isso, quando você tem uma agenda e você vai ticando, ou quando você tem um fluxograma do que você deve fazer, isso deve fazer primeiro, isso em seguida, na terceira parte do meu tempo, você tem o quê? Uma sensação de maior tranquilidade. Então, é muito importante essa sensação de tranquilidade que tem quando você está fazendo as coisas no tempo certo, ok? Regularidade e afetividade. Eu consigo dar atenção com regularidade às pessoas relevantes em minha vida, como amigos e parentes? Anote aí. Eu consigo telefonar e atender chamadas de meus amigos? Eu cuido do meu pet, do meu cachorrinho, da minha gatinha, do meu peixe, das minhas plantas, né? Pet aqui no sentido bem amplo, né? Então, gente, eu tenho que compreender que quando eu estou fazendo uma ação, ela implica também numa rotina na minha casa, na minha universidade. Por isso é muito importante que você reflita. Você está dando atenção às pessoas que mais importam para você? Sim ou não? Anote aí. Agora que você já anotou, é importante ter em mente o seguinte. Quando eu me predisponho a fazer alguma coisa, eu tenho duas opções. Fazer aquilo que é urgente e necessário, ou fazer aquilo que eu mais gosto. E nem sempre aquilo que eu mais gosto é aquilo que é necessário. Por isso, demanda sacrifícios, né? Só que nós não podemos sacrificar o essencial. Se você está fazendo uma universidade, é porque você quer crescer profissionalmente, é porque você quer ser um grande profissional, contribuir com a humanidade, fazer grandes feitos para as humanidades, para a ciência de forma geral. Mas isso não pode acarretar na perda, né, daqueles que você mais ama, no sentido de você não dar atenção para quem você gosta. Mas essas pessoas também têm que compreender que nesse momento você tem uma videoaula, que nesse momento você tem que postar no fórum, que nesse momento você tem que negociar, né, entre as coisas urgentes necessárias e as coisas que você tem que fazer. Então, a gente ver uma Netflix e fazer os exercícios da sua disciplina, você tem que fazer exercícios da sua disciplina. Por quê? Porque ela é necessária. E depois você faz, né, no momento que você tiver um momento livre, você assiste a sua Netflix, certo? Tudo é escolhas, mas as escolhas dependem daquilo que é importante e necessário e daquilo que é urgente, ok?
Alimentação. É comum reduzir o meu horário de almoço para conseguir atender as demandas do trabalho e da universidade? Tenho horários fixos para almoço e jantar? Não consigo almoçar sem antes finalizar as demandas? Se você tem essas atitudes, por favor, anote. Agora que você já anotou, vamos discutir sobre alimentação. A alimentação é muito importante. Imagine andar num carro em que você não colocou combustível. A mesma coisa é quando você tenta fazer um exercício, certo? Da sua aula de sintaxe, ou da sua aula de matemática, ou do seu projeto na área de administração, ou quando você tenta estudar as células, né? E não consegue entender. Por quê? Porque falta alguma coisa ali, além de oxigênio. Às vezes falta água, você não está se hidratando. Às vezes falta uma alimentação equilibrada, que você mesmo não está gerenciando. Desse modo, eu digo, é muito importante ter uma alimentação equilibrada e saudável. E isso não é conversa de nutricionista. Pense no exemplo claro e óbvio do seu carro. Pense no exemplo de quando você fica muito cansado. Você não consegue raciocinar. Do mesmo modo que quando você tem fome ou não tem horários fixos para se alimentar, você começa o quê? A ter uma queda do seu rendimento. Ou seja, produz menos em mais tempo, certo? Então, a produtividade tem a ver também com autocuidado. Esse autocuidado é muito importante, ok? Então, observe isso no seu dia a dia. O último dia. Responda com sinceridade. Como me relaciono com os prazos? Deixo para fazer no último dia ou mais próximo do prazo de entrega? Faço tudo antes ou separo entre demandas necessárias e urgentes? Responda com sinceridade. Agora que você me respondeu, vamos discutir sobre isso. Atender os prazos é como se fosse um grande quebra-cabeça. Quando você atende um prazo, é como se encaixasse uma peça dentro de um quebra-cabeça. Se você busca colocar essa peça no quebra-cabeça de forma muito rápida, o que acontece? Às vezes a peça não entra. Ela demora um tempo para se acomodar nesse quebra-cabeça. Do mesmo modo, se você deixar para o último dia, para o último momento, é o pior momento. É quando você não deveria fazer isso. Desse ponto de vista, fazer no último momento nunca é uma boa opção. O importante é você separar entre aquilo que é necessário e aquilo que é urgente. Ou seja, se é urgente, você tem que fazer antes. Se é necessário, você tem que fazer o quanto antes. Ok? Agora eu trago para vocês a matriz do importante versus o urgente. Eu peguei essa matriz, né, do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação Continuada, que deixei o link aqui nessa tela. É importante essa matriz, por quê? Porque quando a coisa é importante e urgente, ela é necessidade, ou seja, você tem que fazer logo, agora. Tem aí o símbolo do fogo. Quando a coisa não é importante, mas ela é urgente, ela gera o quê? Uma decepção. Mas você tem que deixar de fazer? Não. Ela não é importante, mas ela é urgente. Por quê? Você deixou de fazer na semana passada. Por isso tem um blá 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 aqui. Ou seja, é você discutindo com você mesmo. Era importante, só que você deixou de fazer, então ela virou, você ficou decepcionado, mas ela não deixou de ser urgente. Outra coisa, a pessoa agora é uma coisa importante, mas ela não é urgente, ou seja, eu tenho mais tempo. Eu tenho que deixar de fazer? Não, aí é o diamante, gente. É quando você tem que fazer. Se você faz quando ela é importante, mas ela não é urgente, quer dizer que você está fazendo no tempo certo. Por isso você tem que sentir como se você estivesse pegando um diamante na mão. Agora, quando não é urgente e não é importante, aí é um desperdício. Ou seja, você está desperdiçando o seu tempo, você está deixando de ser produtivo, porque você está fazendo uma má escolha. Claro que vai ter momentos da nossa vida que você vai fazer coisas não urgentes e não importantes. Só que você tem que raciocinar. Esse tempo que eu estou gastando com uma coisa que não é importante e não é urgente, é um tempo que eu vou precisar no futuro? Se for um tempo que você está precisando no futuro, você não deve fazer. Você deve dar prioridade para aquilo que é urgente e é importante. Certo? Use essa tabelinha sempre. Dizem que a ansiedade ela é o mal do século. Eu digo que a dispersão é o mal do século. Então, leia com atenção essas perguntas e responda com toda sinceridade. Eu costumo ler e-mails desnecessários? Eu abro a caixa de e-mail várias vezes ao dia? Eu leio mensagem no WhatsApp constantemente? Eu fico em busca de ofertas em sites de propaganda? Eu assisto diversos vídeos de piadas de produtos de marcas famosas? Então, se você faz tudo isso, é importante rever. Então, já que você anotou aí, vamos discutir um pouco mais.
Primeiro, se você faz essas atitudes, isso quer dizer que você está perdendo tempo. Quer dizer que um tempo precioso da sua vida está sendo jogado fora porque você está fazendo coisas que não são importantes e nem necessárias. E, ou seja, nem urgentes. Então, você tem que delimitar um tempo específico para isso. Eu vou abrir o e-mail em tal momento. Eu vou abrir o WhatsApp em 1 hora à tarde e 1 hora à noite. Por quê? Porque aí você se policia. Você não fica, entre aspas, viciado nessa rotina. Você não cria um esquema mental para que você mesmo se perca. Às vezes o e-mail vai levar um link, que vai levar um texto, que vai levar um vídeo e você perdeu 2 horas. Por isso é muito importante você não dispersar. Se você estabeleceu aquele horário para estudar, é isso que você vai fazer. Faça uma coisa por vez e faça bem feito. É uma premissa que você pode instalar no seu dia a dia. Então pense bem antes de dispersar. Ufa, foram tantas questões, mas não acabou. As questões que eu passei agora foram de autoanálise, em que você possa discutir com você mesmo como fazer ajustes no seu dia a dia, reconhecendo pontos do seu dia a dia. Agora, são perguntas de escopo maior, que elas demandam que você sente com você mesmo, a partir dessa súmula que você fez, de várias atividades e respostas, e agora monte um plano de ataque, para que você possa atacar o quê? As ações que são deficientes no seu dia a dia, para fazer o quê? Ações que sejam proficientes, ou seja, que sejam ativas, eficientes no seu dia a dia. Qual é a primeira questão? A primeira questão é o que eu quero de verdade para a minha vida. Eu sei que é uma questão de escopo amplo, mas coloca aí o que eu quero na universidade. O que eu quero com esse curso? O quanto que eu vou me doar para esse curso? Depois, questione-se, o que eu preciso mudar ou fazer diferente? Aqui eu coloquei o peixinho pulando, né, do aquário para ir ao mar, para que você entenda. Às vezes, a sua zona de conforto, aquilo que você acha que está fazendo certo, é exatamente aquilo que você está fazendo errado. Então, é muito importante que você apreenda, ou seja, perceba no seu dia a dia os pontos fracos e vá corrigindo dia a dia. Ou seja, esse dia eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. É essa certeza de mudança que vai fazer você fazer diferente. A terceira questão de ajuste é: o que precisa ser eliminado para alcançar meus objetivos? Aqui eu coloquei a imagem da cigarra saindo do seu exoesqueleto. É muito importante essa imagem. Às vezes nós criamos um exoesqueleto de maus hábitos, de coisas que não agregam ao nosso desenvolvimento interpessoal, social, cognitivo. Então é importante que você aluno, que você estudante, que você que está aqui vendo esse vídeo, perceba o que está atrapalhando e o que eu posso fazer para mudar. A quarta questão de ajuste é: quais são as situações que enfraquecem meu foco e sugam minha energia? Será que eu fico vendo muitos e-mails? Será que eu fico muitas horas assistindo vídeos ou séries na Netflix? O que está atrapalhando o meu desenvolvimento? Aquilo que poderia me agregar. Será que eu tenho pouco tempo para minha família? Tudo isso tem que ser pontos a serem avaliados com você mesmo. Então, chegamos ao final da nossa palestra. Estou muito feliz que você tenha chegado até aqui e eu fiz um resumo de tudo que nós aprendemos com essas várias e várias questões. A primeira coisa é que ação não é reação. Quando eu só ajo, eu estou agindo porque eu tenho um motivo. Quando eu reajo, eu estou sendo consequência de algo. Então é melhor agir consciência, ou seja, do que eu estou fazendo, do que reagir em decorrência de outro. E quando eu ajo, eu tenho domínio sobre o que eu estou fazendo. Quando eu reajo, eu sou consequência, ou seja, aquilo que estou fazendo deriva de outra coisa ou de outra pessoa. Por isso que é muito importante agir de forma consciente. Segundo, mudar é preciso, ou seja, pivotar. Eu tenho que modificar minhas ações. Se eu estou infeliz como eu estou, ou se eu posso render mais, eu sei disso, eu vou procurar fazer isso. Sem me conhecer, eu não consigo me corrigir. Por isso é importante se conhecer, né? Conheça-se, né? E domine-se. Essa é a premissa que nós temos que fazer. Que está lá por Sócrates e esquecido até aqui. Produtividade sem criatividade é repetição, ou seja, eu vou fazer o padrão sem erros e vou cometer os mesmos erros, né? Se é um padrão sem erros, é porque eu não conheço meus erros,
né? Então, quando eu conheço os meus erros, quando eu conheço o que está inadequado, eu posso me modificar e assim progredir. Ser produtivo depende da organização de meus padrões de vida. Se eu estou produzindo mal ou se estou produzindo pouco, se os meus produtos não são adequados com aquilo que eu almejo, é porque eu, em algum momento, estou falhando. E com isso eu não tenho que ser culpado, ou me sentir triste ou envergonhado, nada disso. Eu tenho que rever, eu tenho que compreender a minha rotina, ser dono das minhas características e, a partir delas, dominar aquilo que eu não sei. Certo? Agora eu vou apresentar para vocês, né, alguns textos que vocês podem ler, né, que estão disponíveis na internet e que vocês podem se informar mais. O primeiro texto eu trago, né, do Jairo Borges Andrade, Nara Sampaio, produzido pela Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, né? Foi lançado esse texto, chama Desenho do Trabalho e da Aprendizagem em Contexto de Pandemia. É um texto muito bom e muito consciente das nossas deficiências nesse momento de pandemia, em que nós podemos sim fazer diferente. Por isso, por favor, veja esse texto, leia com carinho, com atenção, porque tem muitos segredos que estão ali revelados para você redesenhar o seu trabalho e o seu modo de aprender. Outro texto que eu trago para vocês é a produtividade acadêmica como imperativo moral, do sofrimento ao tédio. É um texto produzido por Pedro da Silva, Gustavo Massola e Cíntia Ferler, e ele trata exatamente sobre essa produtividade acadêmica. O quanto que ela pode ser nociva ao nosso entendimento quando nós não temos domínio sobre ela. Quando ela vira um imperativo, eu tenho que ser sempre produtivo. Será que você tem que ser sempre produtivo? Será que você sempre tem que ser daquele jeito? Será que você não pode ser de vários jeitos em tempos diferentes? E o terceiro texto que eu trago para vocês, esse de 2006, lançado na Revista Brasileira de Pós-Graduação, é o texto Avaliação da Produtividade Acadêmica, uma proposta de quantificação. É uma proposta de como você pode quantificar a produtividade acadêmica do seu grupo de pesquisa. É muito interessante. Então, é um texto, né, do Ronir Raggio Luiz, e é muito interessante porque ele traz, dentro do escopo dele, a quantidade como um fator de qualidade. E é sempre para você questionar, será que quantidade é qualidade? Então, tendo essa perspectiva, você pode relativizar se quantidade é qualidade e se a qualidade independe da quantidade ou não. Certo? Então, gente, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que esse vídeo possa ajudar no seu desenvolvimento pessoal, que a produtividade acadêmica não seja algo estafante para você, que você possa produzir de forma adequada, reconhecendo o que você é e como você está. E, se você quiser mais informações, por favor, entre em contato, se tem alguma dúvida, se essa palestra agregou para você. Muito obrigado. Até a próxima.